A casa não foi manipulado por Muzan. Na verdade, Hakuji não foi manipulado por Muzan. Ele escolheu esse destino. Mas quais são as evidências sobre isso? É que a casa ilustra muito bem o retorno do recalcado. Se você acompanhar esse vídeo, vai entender melhor sobre o que eu estou falando. Aqui vamos olhar para os símbolos, para as marcas, aquilo que revela o que a casa tenta tanto esquecer. No Muzan encontra Hakuji, ele desfere um ataque e depois ele dá uma opção. Você prefere partir com seus entes queridos ou se transformar em um Oni forte, em uma lua superior? E Hakuji responde: eu não me importo mais com nada. E aqui vemos a repressão. E como a repressão funciona? Ela é um movimento consciente. A pessoa, o sujeito, não quer olhar para os seus sentimentos, não quer olhar para aquilo que está insuportável, aquilo que não está dando conta. É isso que Hakuji faz. Ele não quer olhar para os seus sentimentos, ele está reprimindo. Ou seja, há consciência, mas eu vou distanciar esses sentimentos, eu não vou olhar para eles. Mas eu sei que eles existem, eu sei que eles estão ali. Então esse é o primeiro movimento de Hakuji. Quando Hakuji se transforma então em Oni, quando ele se transforma em Akaza, ele não lembra mais da sua vida como humano. E aqui é um movimento de recalque. É uma camada mais profunda do que a repressão. É algo que não foi nem simbolizado, não foi colocado em palavras. Está no inconsciente, ou é jogado para o inconsciente. Mas isso sempre retorna, por isso chamamos do retorno do recalcado. E aí a casa representa muito bem isso. Esse conteúdo que foi jogado, que foi recalcado, que está no inconsciente, ele faz força para aparecer, ele procura saídas. E ele vai aparecer de uma forma ou de outra, de uma forma muito disfarçada. E a casa carrega suas marcas. Aqui vamos olhar para aquilo que ele carrega no corpo, na sua forma de lutar. Aquelas marcas, aquelas tatuagens, ele tinha quando era humano, quando era Hakuji. E quando virou Oni, temos aí uma representação de quanto esse ódio cresceu, quanto essa violência ficou no corpo. Temos aí uma marca, uma inscrição no corpo. Agora, você reparou no nome, a casa? E aqui eu vou pegar um pouco de Lacan para explicar melhor. Lacan fala em significantes. Para o nosso entendimento, o significante ele segue padrões visuais e palavras. Não vou aprofundar mais que isso, pois estamos falando sobre a casa. E as próprias marcas no corpo pode ser entendida como significante. Vamos pensar no nome, a casa. O que esse nome significa? Se pegarmos a primeira parte, o A, então uma tradução vem como ser gentil, como gentileza, pessoa gentil. Remete a um ser gentil. O K vem como caverna. Então essa gentileza, esse ser gentil, está aprisionado, podemos remeter aí à prisão. Então esse significante no nome, o final, usar, marca uma posição, ou sentado, ou seja, o gentil que está sentado na caverna, que está aprisionado na caverna. Nome a casa já revela algo de uma prisão, de um ser que está aprisionado. E o inconsciente ele faz essas transformações. Enquanto Hakuji era uma pessoa gentil, era dócil, era humano, era cuidador. O Akaza, ele é o oposto, de estilo ódio, a agressão, a violência. O nome Hakuji também tem um significante, remete a cuidado, a lealdade. Seria então aquele que cuida. Via algumas leituras como um leão cuidador, um cão leal cuidador. De qualquer forma, olha como esse conteúdo recalcado se manifesta, nesse significante que está nos nomes. O nome como humano foi recalcado, foi esquecido e voltou dessa maneira, como um estou ainda aqui, mas aprisionado. Está então revelado no nome, a casa. São os traços de Hakuji que estão na Lua Superior 3. Mas não paramos por aí. A forma que ele luta,
Claro, o estilo Soryu, que ele aprendeu com seu mestre, ele não lembrava, mas estava ali, lutando, usando as técnicas, usando tudo que ele aprendeu. Ele não tem armas, ele usa os punhos, usa o corpo. Os golpes em forma de fogos de artifício remete à promessa que ele fez para sua noiva, Kuyuki. Então isso estava com ele o tempo todo. O formato do golpe, quando ele faz um movimento para um ataque, é em formato de um floco de neve, que são os adereços da Kuyuki. Então o conteúdo recalcado está com nós o tempo todo, mas nós não vemos, não percebemos, mas está ali, nas nossas ações, atitudes, nossos sintomas, na linguagem, nos atos falhos, nos nossos sonhos. Talvez por tudo isso, a casa acaba sendo o personagem mais interessante e humano de Demon Slayer. Ele realmente representa o retorno do recalcado, representa como o inconsciente pode se manifestar. Claro, de uma forma muito simbólica, né? Um anime. E essa subversão é interessante da pessoa que cuida para que destila o ódio, para uma pessoa cuidadora que se torna o Oni violento. Essa subversão é mais comum do que parece. Um exemplo muito comum quando falamos do amor e o ódio, né? Duas faces da mesma moeda. A transformação em seu contrário, diria Freud. E essa subversão também representado ali em A Casa, quando ele ataca aqueles que ele considera fracos. Essa palavra, fraco, talvez fraqueza, está muito presente na sua vida. Quando humano, ele cuidou dos fracos, ele se sentiu fraco. Ele viu as pessoas que ele amava tendo suas vidas destruídas por pessoas fracas. Sua vida foi destruída por pessoas fracas. Quando Oni, ele não suportava ver as fraquezas, ele queria aniquilar, até porque isso era um espelhamento. Ele não queria se ver, ele não queria ver a sua fraqueza. E essa subversão, Demon Slayer também fez muitas pessoas sentirem. Não sei se você percebeu, lá no Trem Infinito, quando vemos a aparição impactante, imponente da casa, nós temos o sentimento de repulsa, raiva em relação a esse personagem. No Castelo Infinito, ele emocionou muitas pessoas. Claro que conhecemos Hakuji, só que muito de Hakuji está em A Casa. Como vimos aqui, de qualquer forma, há uma inversão de sentimentos. Pelo menos há uma turbulência para a maioria das pessoas. Se você não se emocionou, não tem problema, porque A Casa cometeu muitos crimes. Ele fez realmente como demônio atrocidades. E se você se emocionou com a história de Hakuji, com a história de A Casa, não tem problema nenhum. Mas é importante considerar que ele teve escolha. É claro que não havia muitas opções. Ou ele se transformava em uma lua superior, ou iria descansar junto aos seus entes queridos. Ele fez sua escolha, então não foi manipulado, ele não foi um fantoche de Muzan. Tanto é, até um detalhe interessante que estava passando, é que ele não devorava mulheres. Inclusive tinha uma rixa ali com a Lua Superior 2 por conta disso. Então havia um respeito, uma hierarquia ali com relação a Muzan, mas fantoche não era. E ele precisou recalcar a sua vida passada para conseguir se tornar a Lua Superior 3. Agora, se depois de toda a história de A Casa e Hakuji, você entender que não, Hakuji era uma pessoa má, que ele roubava mesmo, era uma pessoa violenta, talvez isso diga mais sobre você do que sobre o personagem Hakuji.